Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade e vamos finalizar os segredos no livro de Daniel. Já falamos de muitos segredos e hoje vamos finalizar com este segredo, que eu posso dizer é um dos segredos mais poderosos aqui da palavra de Deus. É muito importante que você assista este vídeo até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje, escute bem o que eu vou lhe falar, é algo que pode produzir um resultado na sua vida inteira. Isso mesmo, a sua vida inteira, o que você vai aprender aqui hoje vai produzir resultado. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Se for necessário pausar, pause. Se você tiver que sair em algum momento, depois você volta, marque de onde você parou. Mas se você pode ir até o final, vá até o final, porque vai abençoar muito a tua vida. Vamos fazer uma oração, pessoal? Eu não sei qual horário você está assistindo a este vídeo. Eu sei que algumas pessoas assistem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei onde você está, mas acredite, Deus ele falará com você. Deus ele trabalhará na sua vida. E Deus ele te instruirá sobre como você deve agir nessa situação que você está passando e também nas situações que você passa e passará ao longo da sua vida. Vamos fazer uma oração? Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão acompanhando este vídeo. Muitas pessoas ao longo desses dias vão acompanhar. E eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale para cada pessoa aquilo que é necessário que essa pessoa ouça. Em nome do Senhor Jesus, nos instrua na Tua palavra. Pai, se existem dúvidas com relação ao assunto que vamos tratar aqui, que o Senhor sane essas dúvidas e que no nome do Senhor Jesus, essa pessoa não seja impedida de assistir até o final e de entender aquilo que o Senhor já revelou na Tua palavra e trará para a vida dela agora. Porque eu sei, Pai, que o mal não quer que essa pessoa tome conhecimento do que ela vai tomar hoje, neste momento em que ela assiste essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, repreenda todo o mal, para que essa pessoa consiga assistir até o final, para que essa pessoa pratique essa palavra e para que ela viva aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Amém? Amém, minha amiga? Então, vamos juntos? Eu já quero deixar bem claro aqui o seguinte. Este é o último vídeo dessa série que nós fizemos aqui no canal sobre os segredos de vitória. Eu falo vitória tanto espiritual como física também, no livro de Daniel. Falamos de vários. Caso você tenha chegado aqui hoje, depois procure os outros vídeos aqui no canal Motivação Rema, porque vai abençoar muito a sua vida. Acredite, vai abençoar muito a tua vida. Hoje, então, pessoal, vamos falar do último segredo. E eu gostaria de falar sobre o jejum, a força do jejum. Daniel, capítulo 10, eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá? Está escrito assim. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Veja só, Daniel aqui, ele está num propósito, né? Um propósito de 3 semanas. E apesar dele não falar aqui que ele ficou sem beber água também, ele estava em jejum, porque jejum é isso, é você se abster de algo. Tem pessoas que falam que o jejum é só com relação a tudo, né? Mas principalmente água e comida. Quer dizer, você não pode comer e não pode beber. Eu, particularmente, não concordo com isso, até porque tem pessoas que não podem ficar sem beber água durante muito tempo, né? Tem pessoas que não podem ficar. Tem pessoas que não aguentam ficar sem comer durante muito tempo também. Então, pessoal, hoje vamos partir do seguinte princípio. Existem 2 tipos de jejuns, pelo menos. O jejum parcial, que é quando você, exemplo, eu vou ficar sem comer, mas vou beber água, ou vou ficar sem comer isso, mas isso aqui eu vou comer durante esse tempo. E existe também o jejum integral, completo, né? Que é você ficar sem comer e sem beber durante um determinado tempo. É muito importante que a gente entenda o seguinte, pessoal, também.
No jejum, você faz o jejum para Deus. E jejum não é regime, é diferente de regime. Eu vou entrar em um jejum para Deus para emagrecer. Não, esse não é o propósito. O jejum é uma atitude que você tem no mundo físico, mas que é totalmente espiritual. O regime não é espiritual. No regime a pessoa faz com o intuito de emagrecer e ponto final. Ela não tem aquela necessidade, o compromisso de estar em oração, de estar mais próxima de Deus. E eu anotei aqui algumas coisas para o jejum, que são necessárias durante o jejum. Por exemplo, no jejum você precisa separar um tempo para Deus. Enquanto eu estou em jejum, eu tenho que separar um tempo para Deus. É lógico, existem casos que não é possível. Por exemplo, a pessoa jejua no trabalho, por exemplo. Ela não vai ter como ficar parando lá e lendo a Bíblia, ficar parando e orando sempre em voz alta. Mas, naquele período do jejum, você que pode, separa um tempo para Deus. Fique em espírito de oração, ainda que você não possa orar ali, sabe, verbalmente. Cante louvores ali no seu espírito mesmo. Se você pode, se você tem a oportunidade de jejuar, está em casa, está no monte, está na igreja, poxa, adora o Senhor, separa um tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra. Se você está em casa e pode colocar um filme cristão, coloca um filme cristão, um filme que te ensine acerca da fé, um filme que vai te aproximar de Deus. Se você quer ouvir louvores ou ouvir uma pregação, faça isso, porque você está separando um tempo para Deus. Então essa é a primeira coisa. Anote se você puder. No jejum eu devo separar um tempo para Deus. Além disso, você deve se abster de alguma coisa. Você deve negar alguma coisa. Exemplo, você vai falar na sua oração com Deus, né? Senhor, durante esse período que eu estou iniciando o jejum, eu vou ficar sem comer e sem beber. Senhor, durante esse período do jejum, eu vou ficar só sem comer, mas eu vou beber água. É importante você falar isso, porque isso daí vai ser como se você estivesse firmando mesmo um compromisso com Deus, de que você vai ficar se abstendo de algumas coisas, vai fazer um sacrifício de negar algumas coisas em prol daquele jejum. Então anote isso também, eu devo me abster de algumas coisas. E a outra característica que eu anotei aqui é um tempo específico. Pessoal, nós precisamos de um tempo específico. Eu vou fazer esse jejum durante 21 dias, de tal hora até tal hora. Ou não, vou fazer um dia só. Eu vou fazer esse jejum no dia de hoje, de 7 da manhã ao meio-dia. Está compreendendo? Você precisa ter um tempo específico. Eu vou fazer esse jejum de 7 da manhã até o meio-dia, mas durante 7 dias, durante 21 dias. Você faz aquilo que você colocar no seu coração, e nessa questão do tempo é importante que, se você não está acostumada a jejuar, você comece a jejuar poucas horas. Você faça poucas horas de jejum. Não quer dizer que Deus não vai receber por você estar fazendo pouco, pelo contrário. Eu tenho certeza que Deus vai ver o seu sacrifício e vai responder, vai trabalhar na sua vida através daquele jejum. Está entendendo? Então, de acordo com a sua limitação, você vai determinar a hora e o tempo do seu jejum. É lógico que se você faz, vamos supor, 2 horas, 1 hora, 3 horas, e você percebe que você fica tranquilo, se você sentir a necessidade de aumentar, vai aumentando, mas gradativamente, principalmente você que nunca fez jejum. Tá bom? Então, eu estou te explicando isso aqui porque a gente ouve muito falar de jejum em diversos lugares, principalmente no meio cristão. Porém, até o jejum deve ser feito de maneira consciente também, amém? E além de tudo isso que eu te passei, olha, eu te passei que no jejum, se você estiver anotando, anote agora, você deve separar um tempo para Deus, para você estar mais próximo de Deus. Não é só ficar sem comer, é também se aproximar de Deus. Se abster de alguma coisa, você vai falar para Deus na oração inicial do jejum, que você vai se abster de algumas coisas. Além disso, tem que ter um tempo específico, né? Você vai falar, Senhor, eu vou estar de tal hora até tal hora, durante tantos dias, sem comer, sem beber, ou só sem comer. Você pode fazer tanto o jejum completo como o jejum parcial, que muitos têm como propósito, mas, na minha opinião, é um jejum, tá bom? E você tem que ter um propósito específico, tá bom? Então, um propósito específico. O que é o propósito específico? Por que eu estou jejuando? Eu tenho que ter um propósito. Por que você vai começar esse jejum? Aí no início da oração você vai falar com Deus, Senhor, eu estou jejuando, estou iniciando esse jejum e eu vou agora começar esse jejum, vou me abster disso e disso.
de tal hora, de agora até tal hora, e eu tenho este propósito, esse objetivo. Aí você fala para Deus o seu objetivo, o seu propósito. Quando terminar o jejum, você pode fazer mais uma oração, é bom, né? Você fazer mais uma oração e falar: Senhor, eu honrei aqui o compromisso, fui firme e o meu propósito é esse. Atenda o meu propósito em nome do Senhor Jesus. E aí você faz, né, as suas refeições, enfim, faz aquilo que você deve fazer. Combinado? O jejum, pessoal, é muito importante que você grave essa parte inicial, porque é o que você tem que fazer durante o jejum também. O jejum é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus ele fez. Eu quero abrir lá, depois a gente vai voltar para Daniel, mas eu quero abrir em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Mateus 4, diz assim a palavra: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então, o próprio Senhor Jesus aqui, antes mesmo de iniciar o seu ministério, ele vai jejuar. O Senhor Jesus ele foi batizado nas águas, né, por João Batista, e logo em seguida ele vai para o deserto, né, para ser tentado, e ele vai ficar em jejum durante 40 dias e 40 noites. O que eu queria te falar é o seguinte: Jesus está para iniciar o seu ministério, e o jejum é tão importante, mas tão importante, que antes de iniciar o seu ministério, ele vai jejuar. E isso já nos faz entender o seguinte, que diante das guerras das nossas vidas, diante das batalhas, nós precisamos também jejuar, até mesmo antes disso. Está compreendendo? Para que a gente esteja preparado para vencer as tentações, para viver os desafios daquilo que Deus tem para a gente, porque o que Deus tem para a gente requer muitos desafios também, e é verdade, porque nós não alcançaremos de uma maneira fácil os propósitos, e para que a gente alcance os propósitos, para que a gente vença o mal, para que a gente viva algumas coisas com relação a Deus, e para que a gente vença o inimigo também, nós precisamos estar preparados. E essa arma, o jejum, é uma arma de guerra. Jesus ele vai jejuar. Ele vai jejuar, e esse jejum, essa oração que ele fez aqui, vai produzir muitos resultados na vida dele, e ao longo da sua vida ele vai praticar a oração, ele vai ser uma pessoa que vai praticar tudo aquilo que inicialmente aqui também ele praticou. Então, grave isso no seu coração. Não espere muitas vezes a batalha, porque às vezes a gente espera a batalha para poder jejuar, para poder nos preparar. Sim, Deus pode fazer alguma coisa, lógico, Deus pode resolver, Deus pode trabalhar, mas se você tiver uma vida diária de jejum, quando vier uma tentação, quando vier uma situação, você vai estar confiante, vai estar preparado, porque você está treinado para a guerra. Está compreendendo isso? Está munido da arma correta, ou de uma das armas corretas para a guerra. É importante também o seguinte, pessoal: tem gente que enfrenta as mesmas dificuldades sempre. E essas dificuldades, muitas vezes, lógico que não são todas as vezes, elas são provocadas por demônios. E se a pessoa, ela não faz jejum, ela tem a sua força espiritual limitada e ela não consegue vencer algumas situações. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo este vídeo que já oraram em prol de algo, já fizeram algumas coisas com relação ao que você está enfrentando, e isso não foi resolvido. E você sente, sabe, que isso é provocado por um demônio, e você não sabe mais o que fazer. Eu vou te mostrar aqui na palavra que o jejum, ele também é para que você vença certos espíritos, certos demônios que você não consegue sem o jejum. E não são só as minhas palavras, são as palavras do Senhor Jesus. Teve um dia que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, e aí, para resumir a história, Jesus vai expulsar e os discípulos vão perguntar para ele: poxa, Senhor, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus vai repreender tanto a pouca fé deles, mas também a falta de jejum. Vamos ver isso aqui, pessoal? A gente já está aqui em Mateus, vamos ao capítulo 17. Mateus capítulo 17. Eu vou ler aqui o versículo de número 20. Mateus 17, versículo 20.
Diz assim a palavra. Vou ler um pouquinho antes para ficar isso bem claro. Olha, vamos lá. Vou ler aqui Mateus capítulo 17, versículo de número 14. Vamos ler essa passagem aqui? Aí eu vou ler então do 14 até o 21. Está escrito assim, pessoal. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele: Por causa da vossa pouca fé. Veja, Jesus está repreendendo a pouca fé deles. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Veja só. Os discípulos, eles tinham orado. Eles tinham também dado ordem, feito uma oração de ordem mesmo, né? Tinha repreendido o mal, mas o mal não tinha saído daquele rapaz. Aí Jesus repreende a fé deles, a pouca fé, e ele fala, mas não é só isso não, por causa da falta de jejum. Além de orar, e os discípulos oravam, vocês precisam também jejuar. Então, meu amigo, minha amiga, veja como o jejum ele é importante e fundamental. Se você tem enfrentado algumas situações que você já orou, que você já fez de tudo para resolver e não consegue, e você sente que isso é espiritual, existem demônios que podem estar agindo nessa situação, e quando você começar a jejuar, a praticar este segredo, esses demônios não vão poder resistir. Eles vão ter que ir embora e essa situação ela será resolvida. Está entendendo? Você precisa ter essa vida, e uma vida prática, uma vida contínua de oração e de jejum, lógico, de acordo com a sua capacidade, O Daniel, ele precisava de uma resposta, E ele vai entrar num propósito de jejum e vai perseverar. Eu já quero falar isso para você. Muitas vezes não é em um jejum só que você faz que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Às vezes é necessário, eu sei que pode, uma vez só, Deus ele agir, mas às vezes é necessário você estar ali, realizando, cumprindo aquele propósito até o final, perseverando firme no propósito, porque vai acontecer isso com Daniel. Ele vai estar em oração, vai jejuar, e a resposta vai ser liberada por Deus. Só que tinha um principado, um demônio, que estava impedindo a resposta de chegar. Mas o Daniel na terra continuava em jejum, até que depois de uns dias aquela resposta vai chegar, que Deus tinha liberado. Vamos ver isso aqui, vou voltar lá para Daniel capítulo 10. Agora eu vou ler aqui do versículo 2 até o versículo 14, para você entender. Vamos lá? Eu li o versículo 2 já, não é o versículo 3, mas eu vou ler do 2 até o 14 agora, tá bom? Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem meu gin com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, os olhos eram como tochas de fogo, e os braços e os pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí no profundo sono com o rosto em terra.
E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os joelhos e sobre as palmas das mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Veja só, estou lendo aqui o versículo 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, humilhar, né? Você se humilhar é jejuar também, porque quando você jejua, você está também se humilhando, humilhando a sua carne, humilhando a sua alma. Veja só o que ele está recebendo como palavra. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Veja, o anjo está falando com ele desde o primeiro dia que você se propôs a se humilhar, a orar, a buscar. Desde o primeiro dia que você se humilhou diante de Deus, eu fui ordenado para vir e trazer essa resposta para você. E quantos dias o Daniel ficou, pessoal, nesse estado, né? Se humilhando, jejuando, se negando, se abstendo de algumas coisas com o propósito de ter uma resposta. Quantos dias? 21 dias. Ele ficou 21 dias. E aí, pessoal, desde o primeiro dia em que o anjo saiu com a resposta de Daniel, ele vai vim com o propósito, né, de trazer a resposta para o Daniel, só que vai acontecer uma batalha no mundo espiritual. Enquanto isso, na terra, o Daniel, que ficou 21 dias, estava jejuando, em oração, até que aquela resposta ela vai chegar. Então, eu quero deixar isso para a sua vida. O Daniel, ele perseverou, ele foi até o fim. E a resposta chegou. Quando você jejua, no mundo espiritual acontece uma grande batalha. Porque o mal não quer que aquilo que Deus tem para a sua vida chegue, porém com a força do seu jejum, com a força das palavras regadas com o jejum, o mal ele não poderá resistir, meu amigo. O mal ele não poderá resistir. E aquilo que você espera como resposta vai chegar para a sua vida. Quando você começar a praticar, a partir de hoje, o jejum dessa maneira que estamos aprendendo e que vamos continuar aprendendo aqui. Amém? Além disso, pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar aqui para Daniel. Mas além disso, é importante também nós falarmos o seguinte: é normal quando uma pessoa jejua, ela sair falando para todo mundo. Alguém chega e oferece um biscoito para ela, alguma coisa, quando ela está em jejum, aí ela fala: não, porque eu estou em jejum. Só que isso, de acordo com a palavra, é errado. É importante você guardar e ficar entre você e Deus. Eu quero mostrar aqui uma passagem da palavra, em Mateus capítulo 6, Vamos ver aqui, pessoal, do versículo 16 até o versículo 18. Diz assim a palavra, olha, é Jesus quem está falando. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Que recompensa? Os homens, eles falarem assim: poxa, essa pessoa é espiritual mesmo, hein? Essa pessoa cumpre a palavra mesmo. Essa pessoa, ela faz sacrifício, ela é devota a Deus mesmo, ela faz sacrifício para Deus. Veja, Jesus está orientando a você não se mostrar triste, não ficar falando, não deixar transparecer que você está em jejum. Versículo 17 diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer, eu jejuo, eu não falo para as pessoas, e aí o meu Pai que vem em secreto, ele me recompensará. A minha recompensa não vai ser o homem falando: olha, o Diego jejua, olha como ele é espiritual, olha como ele é um homem de propósito, está entendendo? A minha recompensa é o propósito que eu coloquei diante de Deus durante aquele jejum. Então, não fique falando com as pessoas. É lógico que, poxa, você é casado, tem pessoas da sua casa que precisam saber do jejum. Não tem problema você falar,
né? Poxa, vou fazer um jejum disso, até mesmo para não gerar confusão, né? Desconforto, que aí a pessoa prepara de repente uma comida em um tal horário e ela não é espiritual, não é cristã, e ainda que seja, às vezes é difícil entender algumas coisas. E ela, poxa, recebe de você a palavra, não vou comer não, porque eu estou em jejum. Aí vai acabar gerando um desconforto. É lógico que elas precisam também, né? Saber, você conversa com elas, olha, vou fazer um período de jejum durante tantos dias, eu não vou comer durante tantos dias isso, vou ficar de tal hora até tal hora durante as próximas semanas sem comer isso. Amém, pessoal? Porque isso é fazer jejum de uma maneira consciente. E aí, diante de tudo que eu te falei aqui, foi apenas uma introdução. Agora, eu quero te falar aqui alguns pontos do jejum. Se você puder anotar aí, anote, por favor, que eu vou te falar. Anote, por favor, é o primeiro ponto aqui do nosso ensino. Anote aí. Chegou o tempo de jejuar. Chegou o tempo de jejuar. Você já vai entender isso. Um dia os discípulos de João chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim: o Senhor, mestre, poxa, a gente está jejuando, os discípulos de João, né? Nós estamos jejuando, só que os teus discípulos, eles não jejuam, não. Aí Jesus vai falar para eles algo. Eu quero te mostrar aqui na palavra. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Mateus 9, versículo 14. Diz assim a palavra. Eu vou ler aqui do 14 até o 15, tá bom? Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo e então hão de jejuar. Que coisa forte, né? Jesus está falando, olha, dias chegarão em que o noivo será retirado deles. Ele está falando dele, né? Com outras palavras, Jesus sairia dessa terra. E aí, pessoal, essa seria a hora de jejuar. É isso que Jesus está falando. Ou seja, o tempo de jejuar é agora. Está compreendendo isso? Jesus não está aqui de uma maneira carnal. Ele está de uma maneira espiritual, né? Através do Espírito Santo. Mas ele não está de uma maneira carnal. Então, esta é a hora. E para simplificar esse entendimento, eu quero te falar aqui algo. Imagine um exército que está em meio a uma batalha e tem uma arma secreta muito poderosa. E diante do avanço do inimigo, ou diante do ataque dele contra o inimigo, ele não usa essa arma. Certamente ele vai deixar de viver aquilo que ele poderia viver. Talvez vencer aquela batalha mais rápido, talvez se defender. Talvez se ele estivesse perdendo e usasse essa arma secreta, ele conseguiria reverter aquela situação. Está compreendendo isso? Você é esse exército. Você está atacando o inimigo. Você precisa usar essa arma secreta. Você é esse exército. O inimigo está tentando te atacar. Você precisa usar essa arma secreta. Chegou a hora de usar essa arma secreta. Chegou a hora de usar essa poderosa arma secreta. Este elemento surpresa. Seja lá o que você esteja passando. Quem sabe você está passando por depressão. Quem sabe você está passando por ansiedade. Quem sabe você está passando por algum tipo de doença, de enfermidade que você sabe que é espiritual. Quem sabe você está passando por uma situação em que os caminhos foram trancados, sabe? Que nada que você faz tem dado certo e você sabe que isso não é normal. Você precisa jejuar. Diga aí para você mesmo, chegou o tempo de jejuar. Chegou o tempo de usar esta arma. Chegou o tempo de usar o elemento surpresa. Amém, pessoal? Eu vou te falar aqui o segundo ponto dessa mensagem. O jejum atrai a mão de Deus para as nossas vidas e projetos. Anote aí. O jejum atrai a mão de Deus para as nossas vidas e para os nossos projetos. É muito importante isso. O jejum atrai a mão de Deus para as nossas vidas e para os nossos projetos. O Esdras, pessoal, ele vai, de uma certa maneira, né, o livro de Esdras vai nos ensinar isso. Vou te mostrar já aqui, mas deixa eu falar uma coisa. A ênfase no livro de Esdras é a reconstrução do templo em Jerusalém, na época do cativeiro babilônico. E para que ele reconstruísse o templo, ele precisaria sair de onde ele estava. Estou resumindo aqui para você. E ele precisaria fazer uma viagem de aproximadamente 4 meses. Né? A gente, naquela época, não tinha carros como tem hoje, né? Veículos, automotores.
E ele vai fazer aquela viagem, só que tinham as pessoas da sua família também. Resumindo, além dessa viagem ser desgastante, porque seriam 4 meses, era uma viagem onde ele passava por terrenos perigosos. O caminho era muito perigoso. Ele podia ser roubado, saqueado, podia ser morto, porque isso muitas vezes era o que acontecia com as pessoas que passavam por esse caminho. E aí, pessoal, ele sabendo que precisava da proteção de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o projeto que ele tinha, ele vai praticar o jejum. E o ponto dessa parte da mensagem é: o jejum atrai a mão de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso projeto. Vamos lá? Eu vou abrir lá em Esdras. Vou voltar aqui. Esdras, capítulo de número 8. Depois eu até te aconselho a ler esse livro de Esdras, que é maravilhoso. Esdras, capítulo 8. Vamos ver aqui, pessoal, o versículo 21. Está escrito assim. Eu vou ler do 21 até o 23 agora, tá bom? Depois eu vou ler outros versículos, mas está escrito assim. Então proclamei um jejum ali perto do rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, com a finalidade de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Quer dizer, ele pediu tanto para ele como para aquilo que ele possuía, para a família dele, bem como para aquilo que ele possuía, né? A riqueza que ele tinha, os bens que ele tinha. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Ele sabia que tinha inimigos pelo caminho, está compreendendo isso? Porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Glória a Deus. Eu vou avançar para o versículo 31, pessoal. Eu vou ler o 31 e o 32. Está escrito assim, olha, versículo 31. Então partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus, agora ela está, estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegando, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Que coisa maravilhosa. Veja, eles chegaram agora em Jerusalém, porque a mão de Deus estava sobre ele, sobre a família dele, sobre aquelas pessoas que estavam debaixo da autoridade dele, sobre tudo que ele possuía. Está entendendo isso? A mão de Deus foi atraída para Esdras, para os seus projetos, para a sua família, para as pessoas debaixo da sua autoridade, para tudo que ele tinha, por causa do jejum. Meu amigo, minha amiga, escute bem isso. Você quer atrair a mão de Deus para a sua vida, para o seu projeto? Está diante de um desafio? Jejue e confie, porque a mão de Deus estará sobre você e ele te protegerá os teus projetos, os teus objetivos, os teus sonhos, a tua família, as pessoas debaixo da sua autoridade, os seus bens, de tudo aquilo que o inimigo está tentando armar contra você. O inimigo poderá até tentar, mas ele vai falhar, porque você está com o jejum em dia, amém? Você está com a oração em dia, você está com a vida em Deus, e a mão de Deus, ela está sobre você. Diga, a partir de hoje, diga aí, a partir de hoje, a mão de Deus estará sobre mim, sobre minha família, sobre os meus projetos, porque você vai praticar esta arma aqui. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Você precisa disso. Antes de eu entrar aqui no outro ponto, eu tenho outro ponto aqui para te passar. No Novo Testamento, pessoal, a igreja, ela praticava o jejum. A igreja primitiva sempre praticou o jejum. E eu quero te mostrar aqui algumas passagens, porque não só a igreja primitiva, mas em Lucas também, vou te mostrar que o jejum, ele andava junto com a oração. Quer dizer, as pessoas não só oravam, mas elas unificavam a oração, o jejum também. Deixa eu te mostrar isso aqui. Vamos lá, vou te mostrar em Lucas primeiro, vem por primeiro aqui, então vamos na ordem, Lucas capítulo 2, veja só como o jejum andava junto com a oração. Eu sei que você é uma pessoa que ora, mas quem sabe estava faltando o jejum. Se não estava faltando, você vai intensificar, amém? Lucas capítulo 2, versículo 36, diz assim, eu vou ler aqui o 36 e o 37. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser.
era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Veja só, ela tinha, quase 84 anos. A grande maioria, acredito que quase todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo agora, neste exato momento, são pessoas que têm menos de 84 anos. Ela tinha quase 84 anos, meu amigo. Quase 84 anos, minha amiga. E jejuava. Então você que tem aí seus 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... Se você pode, lógico, de acordo com a sua capacidade, de acordo com os cuidados que você deve ter, não deixe de praticar o jejum. Veja, ela já era avançada em idade, mas o jejum estava com ela. Mas o foco é a oração e o jejum. Preste atenção nisso, olha. Servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Amém? Ela servia a Deus, mas ela praticava o jejum e a oração. Eu quero te mostrar aqui em Lucas também, capítulo 5, versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhes: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. A gente até falou aqui, né? Só que lá em Mateus, sobre essa passagem. Veja, os discípulos de João, eles jejuavam e oravam. Perceba que o jejum está andando junto com a oração. Aí, a igreja, né? Aqui em Atos também fazia isso. Eu quero ler aqui para você Atos capítulo 13. Eu sei que tem outras passagens, mas estou te mostrando aqui apenas algumas, tá bom? Só para isso fique ensino bem centrado, né, no jejum, em que no Novo Testamento as pessoas praticavam. Já te mostrei algumas passagens do Antigo Testamento, agora estou te mostrando do Novo. Atos capítulo 13, eu vou ler aqui do 1 até o versículo 4. Está escrito assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Veja, eles estavam em jejum, eles estavam jejuando e o Espírito Santo direcionou eles. Às vezes a pessoa precisa de uma direção e ela precisa jejuar para receber essa direção. Está entendendo? Poxa, não aconteceu isso aqui, eles estavam jejuando e aí o Espírito Santo direcionou eles. Separai Barnabé e a Saulo. Você está precisando de uma direção? Jejua, meu amigo. Jejua, minha amiga. Faça isso. Olha, eu já assumi algumas igrejas, né? Já fui pastor em algumas igrejas dentro de um ministério. E o jejum e a oração sempre estiveram presentes. E as direções que o Senhor, Ele me dava quando eu estava jejuando em oração, eram direções, meu amigo, que eram, sabe, aquele tiro certo que você dá. Eu seguia aquela direção e Deus me honrava, me abençoava. Está compreendendo isso? Eu digo me honrar não querendo me exaltar, mas me honrar no sentido de responder às minhas orações, de corresponder à minha fé, corresponder um propósito, um objetivo. E lógico, tudo em prol do povo, em prol das pessoas, em prol da igreja, em prol da vontade de Deus. Então, se você quer a direção de Deus para alguma coisa, você já orou e não veio, experimenta jejuar, meu amigo. Experimenta jejuar. Em Derbe, quando eles pregaram o evangelho, eles também vão jejuar. Quero abrir contigo aqui, olha. Atos capítulo 14, vamos ver aqui o versículo 21. Está escrito assim, vou ler do 21 até o 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja, eles também vão jejuar. Amém? Eu vou voltar lá para Daniel e vou entrar aqui no terceiro ponto. Errado, já te passei 2, mas vou voltar lá para Daniel. E se você puder já anotar aí, anote aí o terceiro ponto. Quando nós jejuamos, Deus entra no negócio. Anote aí, Deus entra na guerra,
no negócio. Anote isso. Quando eu jejuo, Deus entra no negócio, na guerra, no objetivo. Anote isso aí, por favor. Vou voltar lá para Daniel, capítulo 9. Eu quero ler aqui agora o capítulo 9, do versículo 1 ao 3. O título aqui é Daniel ora e jejua. Eu vou ler aqui para você o que está escrito, olha, Daniel capítulo 9, versículo 1, do versículo 1 até o 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Quer dizer, está entrando em jejum, né? Aí eu vou lá para o versículo 22, eu vou ler aqui o 22 e o 23. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Quer dizer, Daniel precisava que o Senhor entrasse em algo, né? Precisava de uma resposta e aí Deus vai entrar naquela situação em que ele pediu, né? E vai enviar o anjo para que trouxesse a resposta para o Daniel. Além disso aqui, pessoal, de Daniel, né, eu estou te mostrando que ele jejuava, existiu um rei chamado Josafá, que era rei de Judá, e um dia os inimigos vão se levantar contra ele, e os inimigos eram mais poderosos, pessoal. Ele sabia que, humanamente falando, não tinha como. Quem sabe você está passando por uma situação que, humanamente falando, não tem como. E aí, gente, ele vai jejuar, vai proclamar um jejum. E esse jejum vai fazer com que Deus entrasse na batalha, entrasse no negócio e operasse o impossível. Vamos abrir aqui a palavra em 2 Crônicas, pessoal. 2 Crônicas fica aqui mesmo no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler aqui o versículo 1. Vou ler aqui do 1 até o 4, tá bom? Diz assim a palavra, veja só. Depois disto, sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar a notícia a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Veja só, pessoal, como é forte isso. O Josafá percebe que os inimigos estão unidos, é um grande exército contra ele, e ele sabia que aquela situação ele não tinha controle. Era uma situação que estava além da sua capacidade de resolução, estava além da sua capacidade de resolver. E aí ele vai proclamar um jejum, porque ele sente medo. Aí ele vai proclamar um jejum. E após isso, veja só o que acontece aqui, olha. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ver aqui do versículo 14 até o 17. Está escrito assim. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só que coisa forte, pessoal, isso após o jejum, né? A peleja não é de vocês, mas ela é de Deus. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Que maravilha, pessoal. Tudo isso vai acontecer. O Espírito Santo vai se manifestar. Direção vai ser dada. Deus entrou no negócio, pessoal. Deus entrou na batalha. Deus falou, olha, essa peleja vocês não vão ter nem de pelejar. Com outras palavras, eu vou fazer a vitória chegar para vocês, Josafá. E veja que interessante, pessoal. Tem gente que acha que o jejum é só para coisas espirituais. Não, poxa.
Aqui, a guerra era espiritual? Não, era física. Deus está falando, olha, eu vou vencer essa guerra, a gente vai vencer essa guerra. A batalha não é sua, Josafá. Eu tomei a frente do negócio, eu entrei nesse negócio. Está entendendo isso? Você está diante de uma guerra, diante de uma batalha, você não sabe o que fazer. Jejue, meu amigo. Eu não estou somente falando algo que eu não pratico, eu pratico. E já fez muitos resultados na minha vida, eu quero que isso faça na tua vida também. Poxa, jejue, ore. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que eram ovelhas minhas também. É lógico, tem muitas pessoas aqui no canal que eu não conheço pessoalmente, mas muitas pessoas que estão aqui no canal Motivação Rema são pessoas que foram minhas ovelhas em algumas igrejas que eu passei. E sabem o quanto Deus abençoava. Pessoal, eu chegava às vezes em igrejas que não tinha quase pessoas. E quem foi minha ovelha em algum lugar vai entender isso. E não era pela minha força, porque se fosse pela minha capacidade de trazer pessoas, apesar de eu ser esforçado, poxa, não conseguiria muitos resultados. Mas eu sempre estive em jejum, sempre orei e, lógico, trabalhava duro também. E aquela igreja que às vezes era vazia, que estava vazia, de repente ela enchia de pessoas. Deus dava o crescimento, está compreendendo isso? Milagres começavam a acontecer, curas, libertações, prosperidade, transformações. Tudo por quê, pessoal? Porque, sim, tem a ver com o chamado? Tem. Mas com o esforço? Também. Mas também por causa da consagração, porque não adiantaria nada eu estar ali, pregar a palavra, fazer isso, fazer aquilo, se eu não tivesse uma vida de consagração por trás dos bastidores. Está compreendendo isso? Eu lembro, pessoal, de vezes em que pessoas chegaram na igreja e a pessoa sempre passava na porta da igreja, mas quando nós chegamos na igreja, começamos a orar, jejuar, aquela pessoa, ela percebeu a igreja. Aí ela entrava na igreja e quando a gente conversava com ela, quando eu ou algum obreiro, poxa, você mora aqui, você sempre passa aqui em frente? Sempre passo. Mas por que você nunca veio aqui? Olha, eu nem sabia que isso aqui era uma igreja. E a igreja, pessoal, estava lá, muitas vezes, olha, há anos. A pessoa sempre passou ali, a igreja tem letreiro e a pessoa nunca viu. Aquilo era o quê, gente? Provavelmente era espiritual. Eu não sei se você sabe, mas existem espíritos. Outro dia a gente pode até falar melhor sobre essas coisas espirituais, mas existem espíritos que trabalham exatamente na porta das igrejas. Se você já frequentou algumas igrejas, às vezes a pessoa passa ali, olha, durante muito tempo e não consegue enxergar, como se ela estivesse cega. Ela enxerga tudo, enxerga até o que está do lado, menos que ali é uma igreja. E quando nós fazíamos esse tipo de oração com jejum proposital, gente, era algo tremendo. Muitas coisas aconteciam. Eu lembro de um caso, né? Eu não vou citar o nome para prevenir também a pessoa, né? Essa pessoa, ela era uma pessoa que tinha uma determinada religião e um dia eu estava tocando no teclado num culto de manhã da igreja, numa reunião de manhã, e essa igreja ela não tinha muita estrutura no sentido de não deixar o som ir para fora, né? Me fugiu a palavra agora, mas ela não tinha muita estrutura acústica ali, né? Para o som ele ficar naquele ambiente. Não saía o som, né? Saía o som para fora, né? Da igreja, as pessoas que estavam do lado de fora conseguiam ouvir. E ouvir bem, porque não tinha acústico a igreja. Aí, pessoal, eu estava tocando o teclado de manhã e eu não sou levita, né? Eu aprendi o básico do básico do básico do básico para poder fazer o melhor para Deus, né? Era o que eu podia naquele momento. Logo depois eu aprendi um pouco mais, mas eu aprendi o básico para poder tocar e louvar a Deus, né? Às vezes, em alguns horários não tinham levitas, então a gente tocava e cantava também, embora eu sei que o meu chamado não é para tocar e cantar. Mas aí um dia eu tocando teclado, em jejum e oração, né? Eu regava a igreja, a minha fé com jejum e oração, o que eu fazia com jejum e oração, e uma pessoa contou, pessoal, essa pessoa já autorizou falar isso, tá? Em diversos lugares, eu acredito que não tem problema nenhum, até mesmo você saber o que aconteceu. E essa pessoa que estava anos e anos e anos numa religião, ela estava passando na porta da igreja e ouviu o som do teclado. Ela disse que uma mão, é como se uma mão tivesse dirigido ela para dentro da igreja. Ela sempre passou ali, pessoal, mas uma mão puxou ela para dentro da igreja. Para resumir, gente, aquela pessoa depois de um tempo abandonou a religião que ela já estava há quase 30 anos,
foi livre, se batizou nas águas e está até hoje na presença de Deus. E isso já se passaram cerca de quase 10 anos. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque quando você ora e jejua, Deus entra na batalha. Eu nem sabia que estava acontecendo aquilo do lado de fora. Depois eu só soube que ela me contou. Quando ela se percebeu, quando ela caiu em si, ela já estava dentro da igreja. E ela nunca imaginou entrar na igreja. Então, pessoal, jejue, ore. Quando você faz isso, Deus entra no negócio. Deus age, faz além da sua capacidade. O Josafá, quando ele jejuou, ele não sabia como Deus iria agir. Aí eu quero ler aqui, pessoal, olha, 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler aqui agora do versículo 20 até o versículo 30, está escrito assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente deles retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Que coisa forte, gente. Deus entrou na batalha, entrou no negócio, e a origem disso foi o jejum. Está em uma guerra, está diante de uma guerra, está percebendo uma guerra se levantando? Jejua, meu amigo. Jejua, meu amigo. E para a gente encerrar este vídeo e o propósito, né, desta série, que era que você praticasse a palavra, que você aprendesse esses segredos bíblicos. Eu não estou te falando aqui nada de livro A, livro B, estou falando agora de segredos da Bíblia mesmo. E é lógico, os livros são muito importantes, né? E quando eles são baseados na palavra, eles produzem muitos resultados na vida de uma pessoa. Mas estou te mostrando esses segredos literalmente apenas na palavra. O último ponto aqui, se você puder anotar, anote aí. O jejum que agrada a Deus. Eu poderia ter te falado aqui muitas coisas e falei, né? Mas eu não poderia deixar de falar sobre o jejum que agrada a Deus. Então, se você puder anotar, anote aí. O jejum que agrada a Deus. Já quero abrir em Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Vamos ver aqui, pessoal, versículo 1. Eu vou ler o versículo do 1 até o versículo 14, que é o capítulo inteiro de Isaías 58. Vamos lá, então? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem em juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentais para isso? Por que temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que nos dias em que jejuas, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo desse saco de cinza? Chamarei
chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A questão aqui do sábado, pessoal, posso até gravar um outro vídeo, um outro dia explicando melhor, mas no Novo Testamento, o dia, que geralmente a igreja ela usa para adorar a Deus é o domingo, geralmente. E ainda que seja sábado ou domingo, dependente da congregação da pessoa, a palavra de Deus no Novo Testamento, ela fala: ninguém vos julgue por dias, pelos sábados, por datas, enfim, eu não posso julgar a pessoa que prefere guardar o sábado e ela também não pode me julgar ou julgar você por guardar o domingo, está compreendendo? Você não pode me julgar por eu guardar o sábado e eu também não posso te julgar, por exemplo, por guardar o domingo. Então essa questão do dia é relevante pra gente hoje, tá bom? Mas eu gostaria que você focasse nisso aqui. Não adianta, pessoal, você jejuar e estar em inimizade com as pessoas, não perdoar, não fazer o bem para o seu próximo. Não adianta você jejuar e viver em pecado. Está compreendendo isso? Você precisa se consertar. E o jejum é para isso também. É para que você mate a sua carne, mate os desejos da sua carne, deixe esses desejos ao menos fracos, está entendendo? A ponto de não te dominarem, e você fortaleça o teu espírito. Então, grave isso, porque quando você jejuar, você precisa olhar para a sua vida e ver: poxa, preciso perdoar alguém, preciso tratar alguém agora nesse momento que eu estava tratando mal, me tratar bem a partir de agora, porque eu vou consertar isso. E você faz isso. Amém, pessoal? Eu quero encerrar aqui este vídeo, vamos fazer uma oração. Antes, quero te dar os parabéns se você assistiu até o final, desde o início até aqui o final, se você assistiu todas as lives e este vídeo aqui, que foi o encerramento da nossa série no livro de Daniel. Parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga. Se você não assistiu todos, depois assista, porque vai abençoar muito a tua vida. Eu tenho certeza que este vídeo aqui foi muito abençoador para você. Pratique, não adianta só ouvir, pratique a palavra, pratique o que você aprendeu hoje. Se você depois quiser assistir, assiste outras vezes esse mesmo vídeo, até que essa mensagem entre no seu coração. E é lógico, eu não esgotei o assunto, sobre jejum. Você pode ter outras partes aqui da palavra que você vai encontrar jejum também, mas eu trouxe para você aquilo que o Espírito Santo me direcionou, tá bom? Um dia que eu escrevi, e aí eu trouxe aqui para a sua vida, tá bom? Então, um forte abraço, vamos fazer agora uma oração? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi ensinada aqui. Eu sei que pessoas de diversos lugares estão assistiram e estão assistindo, estão participando desta oração. Senhor, eu não sei o alcance dessa mensagem, mas eu quero pedir ao Senhor que ela chegue para muitas pessoas e que a mensagem seja transformadora. Primeiro, nesta pessoa que está ouvindo, assistindo, e depois, através da vida dela, na vida de outras pessoas também. Senhor, que essa mensagem e a prática dela faça essa pessoa ficar mais próxima do teu propósito para a sua vida. Que ela seja uma pessoa que pratique para vencer o mal, para negar a sua carne, para aprender a dizer não para a sua carne, para as suas vontades, para se aproximar mais do teu Espírito Santo, para viver o seu propósito, porque fazendo tudo isso, Senhor,
com o sacrifício de Jesus, essa pessoa vai estar mais próxima de ti, vai alcançar a salvação, mas não somente isso, ela vai vencer o mal, ela vai conseguir vencer os demônios, ela vai viver resultados na sua família, na sua casa, no seu trabalho. E Pai, em nome do Senhor Jesus, ela vai viver também na sua vida diária, porque como a gente aprendeu hoje, o Senhor entra na guerra, entra na batalha, abençoa, a sua mão é atraída através do jejum. Que assim seja feito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, e cumpra a tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Assim seja feito. Amém. Amém, pessoal. Um forte abraço, Deus te abençoe. Continue acompanhando aqui o canal Motivação Rema, porque tem muitos vídeos aqui que vão abençoar a sua vida. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fale, olha, aqui você vai aprender sobre o jejum. Se você conhece alguém que está passando por uma determinada situação, fala para ela, assista esse vídeo até o final. Meu amigo, porque eu me considero teu amigo, o Diego, ele vai trazer para você uma mensagem na palavra de Deus para que a mudança aconteça na tua vida. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.